Sabias que houve uma vez em que Mike Tyson enfrentou um psicopata no ringue e o levou à verdadeira loucura? Em 20 de outubro de 2000, Michigan serviu como palco para uma das lutas mais escandalosas na história do boxe. Dois verdadeiros psicopatas se encontraram no ringue. Em um canto estava uma lenda viva, o icônico Iron Mike. No outro, um louco lutador chamado Andrew Golota. O evento prometia trazer fogos de artifício para o mundo dos esportes, mas acabou apenas trazendo um escândalo do qual ainda se fala hoje em dia. Bem-vindo! No vídeo de hoje reviveremos a fatídica noite em que Mike Tyson enlouqueceu Andrew Golota no ringue. Fique confortável, pois estou prestes a te levar a mais de 20 anos atrás para testemunhar um dos momentos mais inauditos na história da disciplina. Nosso passeio começa aqui. Antes da catastrófica luta, Mike não estava necessariamente vivendo o melhor momento de sua carreira. De ser o jovem fenômeno que pacientemente fez seu caminho até o cinturão de campeão, passou a ser apenas mais um lutador que se deixou consumir pela vida mesma. A prisão, drogas, brigas de rua, entre outros eventos, lhe deram a reputação de ser um atleta instável. Mas isso não o tornou menos popular como lutador. Apesar de sua vida fora do ringue ser um verdadeiro turbilhão de infortúnios, os fãs ainda adoravam ver a fera que emanava sobre o ringue. No entanto, havia outro pugilista que poderia facilmente competir com Tyson em termos de loucura. Seu nome? Já sabe. Andrew Golota. Golota era um lutador que, apesar de possuir todas as qualidades de um futuro campeão, era fraco em um pequeno aspecto, saúde mental. Esse pequeno, mas vital, fator o levava a se descontrolar de vez em quando no ringue. Mas assim como estava acontecendo com Iron Mike, seu comportamento louco tornou Golota muito mais popular aos olhos dos fãs. Por isso, quando souberam que ele seria o próximo na lista de contendores para enfrentar Mike Tyson, os fãs ficaram incrivelmente felizes. Para eles, esta seria uma luta da qual poderiam esperar muitas surpresas. E não estavam errados ao fazer essa observação. Um mês antes da batalha, foi realizada a conferência de imprensa. Esperava-se que ambos os lutadores estivessem lá ao mesmo tempo, mas Tyson chegou verdadeiramente atrasado. O início da conferência focou em Golota, que afirmava estar no melhor momento, em termos de seu físico, de todos os tempos. Quando o ex-campeão mundial absoluto apareceu, 3 horas depois do previsto, deixou mais do que claro que estava pronto para enfrentar Golota. Finalmente, em 20 de outubro de 2000, o duelo dos dois psicopatas aconteceu. Primeiro round. O esquerdo de Tyson quebrou o gelo. Não era a primeira vez que ele enfrentava um gigante no ringue, então já tinha um objetivo predefinido. Com ataques ao corpo, Mike quebraria golpe após golpe a couraça de Golota, até deixá-lo fraco e desarmado. Surpreendentemente, o psicopata polonês mostrava respeito diante de Iron Mike. Retrocedendo, deixava-o avançar até se colocar em situações de alto perigo com as cordas atrás. Seus contra-ataques não pareciam ter força suficiente para abalar o mundo de Mike. Por isso, nos últimos minutos, Tyson começou a tentar a sorte e mudou seu objetivo para a cabeça. Faltavam menos de 15 segundos para o final do round, quando um poderoso gancho de direita explodiu sobre a sobrancelha de Golota. O impacto conseguiu derrubar o gigante polonês sem aviso prévio e chocar a plateia presente no recinto. Golota se levantou após a contagem de 3, mas se estendeu aos regulamentares 8. Imediatamente, o rosto de Andrew mudou de determinação para preocupação. Parecia obrigado a continuar a luta, embora não houvesse mais ninguém ao seu redor. Olhando atemorizado na direção de Mike, ouviu o que se tornaria seu salva-vidas: o som do sino. Segundo round. Destilando sangue pelo corte sobre sua sobrancelha, Golota saiu para defender sua honra. Mas atacar Tyson só provocava uma besta que ele não estava pronto para domar. Quando Mike retribuiu, com uma combinação assassina de golpes, o gigante polonês não teve outra opção senão tentar cobrir seu corpo para evitar o máximo de dano possível.
Com apertos, ele tentava conter a agressiva ofensiva de Mike. Foi quando Mike voltou ao que faz de melhor: atacar o corpo. Isso provocou uma troca da qual Golota não saiu bem, e apenas 1 minuto havia se passado desde o início do episódio. Quando Tyson voltou a ir atrás de sua cabeça, Golota realmente sentiu medo. Estar no melhor momento, em relação ao seu físico, não parava os golpes. A cada 2 golpes ele se lançava sobre o corpo de Iron Mike. Mas por quanto tempo mais o gigante polonês poderia escapar de seu destino? O programa continuou seu curso, com repetições em câmera lenta dos melhores momentos do round anterior. De repente, quando se supunha que se veria Golota e Tyson voltando de seus cantos para o centro do ringue, a imagem captada pelas câmeras foi incrível. Eles estavam tentando fazer o gigante polonês colocar sua proteção bucal. Isso foi um sinal claro de que aquele que afirmava ter tudo em ordem para derrotar o grande Iron Mike se recusava a sair para lutar outro round contra ele. Andando pelo ringue, com a cabeça baixa, Golota até empurrou o árbitro quando este se aproximou para pedir-lhe que voltasse ao combate. Ele realmente havia ficado assustado depois de apenas 2 rounds contra a lenda. Embora Golota representasse a loucura, nunca antes ele havia sido visto perdendo a cabeça dessa forma. O tempo continuava correndo e o sino exigia que os lutadores continuassem com o encontro. Era incrível a luta que se via do canto de Golota. Ele parecia uma criança mimada que não queria tomar seu remédio. Provavelmente, muitas pessoas no recinto estavam confusas. Mas não ele. Golota estava muito claro. Não havia força neste mundo que pudesse obrigá-lo a sair para lutar outro round contra Iron Mike. Ele já havia tido o suficiente. E não restou nada além de conceder a vitória a Mike Tyson. Enquanto seu canto celebrava, o rosto de Mike era um verdadeiro poema. Ele estava irritado. Mas mais irritada estava a plateia. Quando foi permitido a Golota sair do ringue, como um verdadeiro covarde, seu tormento apenas começava. Vaias, lixo e bebidas jogadas em seu corpo decoravam seu caminho de volta aos vestiários. Provavelmente, ele não pensou nisso, mas se marcou para o resto da vida por escolher não perder dignamente como um verdadeiro guerreiro. Embora uma noite cheia de surpresas fosse esperada, o último que alguém poderia imaginar era que o gigante polonês escaparia da luta fazendo uma verdadeira caminhada da vergonha. Mais tarde, foi revelado que Golota tinha um osso quebrado na cabeça que poderia ter perfurado seu cérebro se ele continuasse com a luta. De acordo com seu testemunho do vestiário, Tyson estava eufórico, dando cabeçadas o tempo todo durante a luta, mas ele questionou a atuação do árbitro, pois afirmou que Mike nem sequer recebeu um aviso por nenhum deles. Após essa dura derrota, Golota não subiu novamente em um ringue de luta profissional por 3 anos. Apesar de ter vencido o combate, o resultado deste encontro também não foi totalmente positivo para Tyson. Mick decidiu levar sua loucura a outro nível quando não se importou de ter fumado maconha antes da luta. E não foi um rumor desta vez. Tyson foi testado e deu positivo para maconha. Foi algo inaudito. A justiça pelos supostos golpes de cabeça em Golota, que supostamente colocaram sua vida em risco, parecia surgir. Pois, após o resultado do teste de Tyson, a comissão não podia ficar de braços cruzados. Assim, o resultado da luta teve que ser alterado. Agora, Mike Tyson não era o vencedor por nocaute técnico no final do 2º round. Foi declarado sem competição. Realmente foi uma verdadeira caixa de surpresas. Embora no momento parecesse um desfecho decepcionante, todas as reviravoltas da trama realmente o tornaram um dos mais memoráveis na mente dos fãs. Mike Tyson tornou-se uma figura icônica do esporte graças a uma mistura de técnica e selvageria controlada. Fora do ringue, ele não era um lutador qualquer, mas uma vez lá dentro, ele se transformava na figura mais violenta que um pugilista de sua época e de todos os tempos poderia ser. A carreira de Mike Tyson, em retrospecto, não é definida apenas por seus nocautes. No entanto, foi a tendência marcante de vencer lutas por nocaute que o tornou detentor de alguns dos melhores nocautes da era dourada do boxe. Além disso, o carisma e a personalidade do grande Iron Mike ajudaram a conquistar o público em geral e a ser catapultado para a fama mundial. Talvez sem perceber, ele se tornou uma das figuras mais populares da década de 80
e até hoje um ícone eterno do boxe. Mas para resumir, vamos voltar aos anos 80. Vamos reviver os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mike Tyson vs Trevor Berbick, 1986. Mike Tyson tinha apenas 20 anos na época em que você está prestes a testemunhar. Sob a tutela do lendário treinador Cus D'Amato, o jovem Mike não hesitou em desafiar o campeão dos pesos pesados, Trevor Berbick. Para uma defesa de título, a luta não durou muito. Foi um gancho de esquerda demolidor no segundo round que enviou Berbick moribundo para a lona. Tyson having a good first round. Wow, with the Berbick and Tyson clips him with the left hand. Look at this combination, and Berbick ready to go. 8 shots like this, very long. Wow, with the right hand is money. Again he's won. Catches him with... Com esta vitória, Mike Tyson se tornaria o campeão dos pesos pesados mais jovem da história. E, sem saber, iniciaria uma nova era na história do boxe. Off Mike with the left, and you see the light left time. Bangs the body. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with the light left hook, and he goes down. He goes down. A chave para o nocaute estava na precisão e na potência do gancho. Mas, para chegar lá, o jab de Tyson foi fundamental. Ele o usou como uma ferramenta para infligir dor, mantendo Berbick à distância e abrindo-o para o golpe final glorioso. Mike Tyson vs Michael Spinks, 1988. Apelidada de Dança da Destruição, a tão aguardada luta entre Mike Tyson e Michael Spinks durou apenas 91 segundos. Tyson se encarregou de desmantelar Spinks, o campeão indiscutível dos pesos pesados, com uma brutal combinação de ganchos e uppercuts. Todos os presentes concordaram. A potência e precisão dos golpes do grande Iron Mike eram aterrorizantes. Após este nocaute, Tyson se consolidou como o pugilista mais dominante do planeta. Really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. Mike Spinks for the Spinks in. He leaves to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying. Foi a velocidade de Tyson que lhe permitiu superar Spinks, conectando golpes precisos. Mike conseguiu evitar os temidos contra-ataques de Spinks graças ao seu movimento de cabeça, criando suas próprias oportunidades de contra-ataque. Foi a grande confiança e agressividade que Tyson mostrou que lhe concedeu o domínio da luta desde o início. Mike Tyson vs Carl Williams, 1989. Desde o soar do gongo, Tyson conseguiu dominar Williams com uma série de poderosos golpes. Foi um gancho de direita devastador no primeiro round que tirou o espírito de luta de Williams, do ringue e do plano terreno. Mais uma vez, o grande Iron Mike deu um grande exemplo do que era ter velocidade e precisão ao atacar. Tyson conseguiu sobrecarregar Williams com uma variedade de golpes que nenhum outro lutador poderia executar de forma tão fluida na época. Foi a capacidade de Mike de cortar o ringue que lhe permitiu encurralar seu oponente, conectando golpes contundentes. Sem dar trégua a Williams em nenhum momento, a ferocidade de Tyson como lutador ficou mais do que evidente. Mike Tyson vs Buster Douglas, 1990. Espere aí. Se você conhece a trajetória de Mike Tyson no boxe, deve estar um pouco confuso agora. Permita-me compartilhar um pequeno tecnicismo com você. Estamos testemunhando os nocautes mais brutais de Mike Tyson. Mas desta vez, não foi ele quem os executou. Buster Douglas se encarregou de dar a ele uma grande dose de realidade. E pelo que se seguiu na história de Iron Mike, ficou comprovado que uma derrota pode ensinar mais do que 1000 vitórias. Esta luta foi uma das maiores surpresas na história do pugilismo. Quando todos pensaram que seria decidida pela pontuação dos juízes, Douglas derrotou o invencível Mike Tyson por nocaute no 10º round. With the exception of Tony Tucker, who Mike won the IB. Look at them as they exchange here in round 1. Oh, they're in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got even in the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again... Infelizmente para o nosso protagonista, Douglas subiu ao ringue com um plano de jogo mais do que eficaz. Como ele conseguiu isso? Ele manteve a distância durante a luta,
enquanto usava seu jab para desgastar as defesas de Mike. Surpreendentemente, Tyson foi incapaz de se adaptar ao estilo de luta de Douglas. Com o passar dos rounds, aconteceu o pior que pode acontecer a um lutador em uma luta. O campeão dos pesos pesados mais jovem da história, uma máquina de nocautes letais, acabou ficando frustrado. Foi a evidente frustração de Tyson que o levou a cometer erros com mais frequência. No final, ele se tornou vítima de uma arma que tentaram usar contra ele por anos: a subestimação. Mike subestimou a capacidade de Douglas de derrotá-lo, e isso foi um fator decisivo para sua derrota. Vamos rever este momento trágico na trajetória de Tyson no boxe. We've been looking for that all night. Oh, that's a nice uppercut that time. The drop Buster again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Look at this. Buster fights back strongly, landing some big shots. And now he can't get killers. Look at this. Buster's landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down. Mike Tyson versus Frank Bruno, 1996. Você já conhece a história por trás do Retorno do Rei? Este foi o título dado ao retorno de Mike Tyson aos ringues profissionais. E quando todos esperavam ver uma lenda enferrujada, cujos melhores dias já haviam passado, ele provou que 3 anos longe dos holofotes não o afetaram de forma alguma. Ele desencadeou sua genialidade com um brutal gancho de esquerda no terceiro round, carregado com poder suficiente para nocautear Frank Bruno. Pela brutalidade da cena, ou pelo sentimentalismo, este é considerado pelos fãs como um dos melhores nocautes do grande Iron Mike. Foi com este nocaute que ele lembrou ao mundo sua capacidade infinita de causar danos aos seus oponentes. Nos bastidores, a preparação física de Tyson para seu retorno foi meticulosa. Contrariando as expectativas, Mike conseguiu recuperar sua potência e velocidade. Apesar de ter ficado fora de cena por anos, sua confiança nunca foi abalada. Com o nocaute em Bruno, ele declarou estar pronto para recuperar seu lugar no topo do boxe. Acha que este top ficou curto? Aqui estão algumas menções honrosas que certamente ajudarão a saciar sua sede de brutalidade. Mike Tyson versus Larry Holmes, 1988. Holmes, o ex-campeão mundial do Hall da Fama, não estava mais em seu auge quando se encontrou com Tyson no ringue. Depois de uma ausência de quase 2 anos sem lutar, certamente não é uma boa ideia testar suas habilidades contra uma máquina de nocautes letais. Portanto, como esperado, Tyson acabou por destruir Holmes e eliminá-lo com um ataque memorável que resultou em um desagradável soco direito em seu rosto. Depois disso, Holmes caiu estrepitosamente no chão. Se precipita, observen que inteligente, que frío. Mike Tyson ha llegado nuevamente, no lo ha hecho nunca y no quiere ser la primera vez. Intenta incluso salir desde las cuerdas, pero... Mike Tyson versus Henry Tillman, 1990. Apenas 4 meses após Buster Douglas romper a aura invencível de Tyson, Henry Tillman teve que lidar com as consequências. Mike Tyson vs Marvis Frazier, 1986. Apenas 4 lutas antes de conquistar o título mundial de Trevor Berbick, Tyson adicionou um nocaute eletrizante e violento ao seu histórico profissional. Ele precisou apenas de 30 segundos de luta para encerrar definitivamente Marvis Frazier. Se você é fã de Tyson, talvez já tenha ouvido falar dele. É o nocaute mais rápido de sua carreira. Depois de assistir a esses vídeos, não há dúvida de por que o grande Iron Mike ainda é respeitado e uma referência para as novas gerações que buscam alcançar a glória no nobre esporte do boxe. Após sua aposentadoria em 2005, ele pendurou as luvas douradas que provavelmente ninguém mais poderá preencher. Mas o que você espera de sua luta contra Jake Paul em 2024? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Você gostou desta compilação? Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você lembra de algum outro nocaute de Tyson que deva ser considerado um dos mais brutais de sua carreira? Fale sobre isso nos comentários.